Eu quero falar um pouquinho essa noite sobre uma sogra e uma nora. E eu acho legal, assim, não sei por que as pessoas falam de sogra, né? Por exemplo, eu amo a sogra da Daiane, a sogra da minha esposa é uma pessoa maravilhosa. Teve alguns irmãos que trouxeram a sogra aqui hoje também. O Alex veio com a sua sogra, né, Alex? Não esqueça de levar ela depois. Parabéns, você que veio com a sua sogra. E o texto que nós vamos ler aqui, queridos, Ruth, capítulo... Brincadeira, irmã Clotilde, a irmã é especial. A gente vai fazer uma brincadeira, a gente procura a pessoa que a gente sabe que não vai achar ruim com a gente depois, né? Ruth, capítulo... Eu pensei em fazer com o Leandro também, não, mas a sogra dele, primeira vez que veio, eu não posso falar isso, né? Então, mas bem-vindo, inclusive. Quero falar de Ruth e Noemi. Olha o que aconteceu aqui nessa história. Noemi se casou com um homem chamado Elimeleque. Eles moravam em Belém, no reino do sul de Judá. Beleza, tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Cada um deles casou com uma esposa, com Ruth e com Orfa. A família estava todo mundo de boa, mas o que aconteceu? Veio uma escassez muito grande na terra de Belém. E aí, Elimeleque e Noemi decidiram se mudar de Judá e foram para a terra de Moabe, com os filhos, e lá, inclusive, os filhos se casaram com as moabitas. Preste atenção, no momento de muita escassez, de muita dificuldade, de muita luta, eles abandonaram a terra deles e foram tentar a sorte em Moabe, uma terra distante, em meio a um povo longínquo ali. E o que aconteceu? Eles estavam relativamente bem lá e tal, mas o esposo de Noemi morreu. O esposo dela morreu. E depois morreram os 2 filhos. Ela ficou sozinha, ficou ela e as 2 noras. Aquele sofrimento todo, muitas lágrimas. E Noemi, então, ouvindo notícias de que em Belém, que em Judá, estava melhor as coisas, ela decidiu voltar para a terra natal, então. E aí ela está com as 2 noras e falou, olha, meninas, eu não vou conseguir ter novos filhos, me casar, ter novos filhos, para que vocês casem com os novos filhos que eu tiver. Tem mais idade para isso, vocês já estão velhas também. Se vocês forem ficar comigo, vocês vão sofrer. Vocês sozinha, cada um indo para o seu canto, vocês vão poder trabalhar, vão poder arranjar um novo casamento, não precisa ficar mais comigo. Só que Noemi estava velhinha, já estava com a idade avançada, era uma viúva, e ela ia sofrer muito. E o que acontece? Ruth, ela falou, minha sogra, eu não vou te abandonar não, eu vou ficar contigo. Onde você for, eu vou. Onde você morrer, eu morro também. O que você comer, eu como. Se você não comer, a gente fica com fome juntas. E o que acontece já? Orfa, não. Essa outra nora de Noemi, ela decidiu ir pelo mundo e foi embora e tal. E o livro de Ruth fala da história de Ruth, fala um pouquinho da história de Noemi, a história delas se confundem. E o que aconteceu quando eles voltaram para Belém, Ruth foi trabalhar, foi buscar comida nas terras de um homem rico chamado Boaz. Era tradição em Israel, era inclusive lei, era um mandamento, que o agricultor, quando estivesse no período de colheita, ele não colhesse tudo tintim por tintim, não. Quando fosse colher o milho, por exemplo, o que tivesse na extrema da cerca, o que caísse no chão, eles não deveriam colher. Se caiu do saco, se caiu ali do pé, ficou no chão, não pegue. Por quê? Porque as viúvas, as pessoas pobres, que não têm condição financeiramente pobres, elas vão poder pegar esse alimento, essas espigas,
e vão poder se sustentar com elas e tal. E Ruth estava lá na fazenda ali de Boaz, e o que acontece? Esse Boaz era parente de Noemi. E ele tinha o direito de casar com Ruth, inclusive. E tem todo um plano de fundo teológico aí, pelo fato dele ser um remidor. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas acabou que ele casou com ela e, digamos assim, trouxe a provisão que ela precisava, restabeleceu uma linhagem ali para Elimeleque. Ruth se tornou bisavó de Davi, teve como filho Obed, depois de Obed, Jessé, depois de Jessé, o rei Davi. E esse texto nos ensina muitas coisas. Eu quero fazer 2 leituras com vocês, capítulo 2, versículo 11, e depois ainda no capítulo 2, versículo 11. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Voltando agora para o capítulo 1, versículo 16, palavras de Ruth, a sogra dela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, e que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Amém? Convido você a ler esse livro da Bíblia, são apenas 4 capítulos, e eu quero trazer aqui algumas considerações a respeito desse texto. A primeira coisa que eu acho interessante nesse texto é que, em meio à crise que eles estavam enfrentando ali, a escassez em Judá, o que acontece? Noemi e Elimeleque decidem sair de Judá, sair da terra prometida, sair da terra que era promessa de Deus para eles, para o povo de Israel, e se dirigem então para Moabe, para o meio de um povo estranho, e lá morrem o patriarca e os 2 filhos. E lá ocorrem 3 grandes perdas. E eu fico pensando o seguinte, que às vezes, em meio às crises, nós tomamos decisões precipitadas. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Às vezes, quando estamos em momentos de crise, nós se precipitamos, chutamos o pau da barraca, compramos, vendemos, saímos pelo mundo. Quem aqui não já pensou em um dia de crise, vender a casa que você mora e voltar para o Nordeste? Ou sair daqui e ir morar na Ceilândia, ou ir morar em Taguatinga, ou ir morar em Braslândia. E você nem fez isso e está aqui até hoje. Talvez, se você tivesse feito isso no momento de crise, isso teria sido ruim para você. Eu não estou dizendo que você não deva se mudar. Não estou dizendo que você não deve comprar ou vender a sua casa ou mudar de endereço. O que eu quero refletir com vocês é que, às vezes, em meio às crises, nós nos precipitamos e, às vezes, tomamos decisões erradas. Quem aqui, às vezes, no momento de tensão no emprego, às vezes se precipitou e pediu conta do emprego e mandou o patrão para um lugar esquisito, que não é legal falar, e se precipitou? O que não significa que você deva ser um boca aberta também. Tem um irmão na nossa igreja que eu acho ele gosto muito dele. A pronúncia do nome dele em inglês é irmão Divine. Ele disse que ele chegou assim que ele chegou no trabalho, eu vou me apropriar desse testemunho dele.
Ele estava lá no trabalho e o patrão foi extremamente descortês com ele, utilizando palavras mais polidas. E aí o divino, na mesma hora, falou para o patrão, olha, da mesma forma que eu pedi para vir para esse emprego, eu peço para sair também. Você me trate com respeito. Foi ou não foi, divino? Está ali. Ó. E o que aconteceu? O patrão ficou quietinho. E tem quantos anos que está no trabalho já, divino? 6 anos. E está lá no trabalho até hoje. E colocou os pingos nos is. Mas se fosse outro que tivesse chutado o pau da barraca, que tivesse se precipitado, e com esses 6 anos que ele está trabalhando lá, ele tem pagado as contas dele, tem trazido a provisão para dentro de casa. Então precisamos de sabedoria e da direção do Espírito Santo para, nesses momentos de crise, não tomarmos decisões erradas. Casamento é algo que, hora ou outra, a gente esquenta a cabeça e enfrenta a crise. Antigamente, tinha pessoas que aguentavam muita coisa e não se separavam. Hoje, existem pessoas que estão se separando por muito pouco. Por muito pouco. Se pisou na bola um pouquinho, no primeiro desencontro, já fala de divórcio. Desistem muito facilmente de relacionamentos. E fugir nem sempre é a melhor decisão. Às vezes a pessoa está morando num lugar e está tendo problema com o vizinho. Se muda por causa do vizinho. Está tendo problema com outro vizinho agora. Mora em 10 lugares, tem problema com os 10 vizinhos. Meu Deus, será que os 10 vizinhos é que não presta, que não vale nada? E às vezes a gente quer se mudar para resolver um problema externo, mas às vezes o problema está dentro de nós. E se o problema está dentro de você, para qualquer lugar que você for, o problema vai te acompanhar. O problema vai te acompanhar. Às vezes pode acontecer de você ter um vizinho mais complicado e tudo mais. Mas onde a gente tem que orar, buscar a Deus, pedir a direção. Às vezes é necessário agir com um pouco mais de rigor que seja. Mas tem gente que não, que está precisando é ser tratada. E o que aconteceu? Aquela família se distanciou do povo deles. Isso não é bom. Tem gente que às vezes quer sair do Brasil para ir morar nos Estados Unidos e tudo mais. Bom, que é um lugar maravilhoso, mas você vai enfrentar dificuldades também em estar distante do seu povo. E eu quero fazer um outro paralelo aqui. Eu fico feliz porque hoje esse povo aqui está reunido. Esse aqui é o seu povo. Esse aqui é o povo de Deus. É um povo que tem o Espírito Santo que está em você, que está em mim. E alguns têm deixado de congregar com esse povo, de estar reunido com esse povo. É necessário que nós estejamos juntos. É necessário que você esteja aqui. E às vezes alguns deixam de estar com o povo de Deus, de ter comunhão com o povo de Deus, para estar com o mundo, para ter comunhão com o mundo, e se distancia de casa. Você não pode se distanciar de casa. Você não deve se distanciar do povo de Deus. A comunhão com o povo de Deus é uma comunhão que nos fortalece. Agora, se por um lado, nas crises, nós não podemos nos precipitar, existem algumas crises que acontecem para te forçar a assumir uma nova postura, a tomar decisões, e em certo aspecto é algo positivo. E um exemplo que eu dou é do meu irmão Guaraci, magro, relativamente magro, não era uma pessoa obesa, uma pessoa magra, inclusive, estava se sentindo mal, foi no médico, ele tem mais ou menos 42 anos, 44 anos, que ele foi no médico, o médico falou, olha Guaraci, eu te examinei aqui, e eu vou te falar, eu só não vou te mandar para uma cirurgia cardíaca agora, porque eu ainda tenho esperança de que você assuma uma nova postura. Mas se você continuar sedentário assim, se prepare que daqui uns dias eu vou te operar teu coração. Porque ele era uma pessoa absolutamente sedentário. E se eu perguntar aqui, quem é que conhece pessoas que morreram na casa dos 40, 50 anos por causa do sedentarismo, por descuido na alimentação, a gente vai conhecer alguns exemplos também. Então, depois disso, o que ele fez? Entrou na academia. E ficou mais forte, ficou fortão. E ficou 3 anos na academia, eu acho.
Depois mudou de trabalho, parou de ir para a academia. Começou a ficar, assim, relaxado de novo. Existem algumas crises que é para sacudir as nossas vidas, mas que são até boas. E depois dessas crises, você sai com uma série de decisões tomadas, você tira da tua casa um monte de coisa que não presta, você assume uma nova postura em relação a determinadas coisas, e você tem um recomeço. Então a crise também não é necessariamente o fim do mundo. Tem um aspecto que você não deve se precipitar em decisões. Agora, por outro lado, tem decisões que você deve tomar para que a crise não se agrave e para que você possa sair da crise. Mas uma coisa é fato: nós precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus para tomarmos as decisões em nossas vidas. Sim, precisamos da orientação do Espírito Santo o tempo todo, mas principalmente nas decisões importantes. Irmão, como é que eu me decido me mudar de um lugar para o outro e nem peço a orientação do Espírito Santo? Como é que eu decido mudar de emprego? Como é que eu decido uma faculdade? Como é que eu decido um relacionamento sem colocar isso tudo diante de Deus? Então, quero desafiar você a, antes de tomar decisões, orar a Deus e pedir que Ele te oriente. E Deus, Ele orienta. E quando você pede orientação para Deus, espera ouvir a voz dele para tomar uma decisão e não ouve a voz de Deus, o que você faz? O que eu faço quando eu quero tomar uma decisão, pedir orientação a Deus, Deus não disse nada? Aí eu falo assim: Deus, se tu não disser nada, aí eu vou decidir do jeito que eu acho que é o correto. Entenderam? Se Deus não falou nada em determinado sentido, não senti orientação, aí eu decido do meu jeito, e eu creio que Deus, Ele está conosco, colocando, abençoando também onde a gente coloca a planta do nosso pé. A não ser que Deus diga: não, espere aí. Então, Noemi e a sua nora, Ruth, voltam para a terra de Judá, e nós percebemos nesse texto claramente, os 4 capítulos, uma preocupação especial de Ruth com a sua sogra, em cuidar da sogra dela. Nós vemos porque é um dos versículos mais lindos da Bíblia, Ruth 1, 16 e 17, esse compromisso dela de cuidar da sua sogra. Percebemos que Ruth, ela se coloca como responsável por sua sogra, por Noemi. E vou falar outra coisa importante. Queridos, Deus coloca na sua vida algumas pessoas pelas quais você se torna responsável. Eu sou responsável por algumas pessoas. Eu sou responsável por vocês. Eu não posso chegar agora, digamos que alguém me ofereça um emprego aí no Canadá para ganhar 40 mil reais por mês. Eu acho que eu vou, um salário bom, já tudo incluso, já casa, comida e roupa lavada, então eu vou. E deixo todo mundo aqui? Não, eu sou responsável por vocês. Eu sou responsável por vocês. Como hoje eu sou responsável pelo meu pai. Eu sou responsável pelo meu pai. Ele tem sido responsável por mim também. E eu levo o meu pai no oftalmologista quando precisa. Eu levo o meu pai no otorrino, que foi preciso. Ele estava com o ouvidinho meio sem ouvir direito. E o otorrino deu um jato de água. Que assim, alguém já viu esse procedimento já? Meu Deus! Saiu tanta coisa que eu fiquei com vergonha. Mas tirou, meu pai ficou ouvindo. Excelente. Essa semana fui eu e meu pai no mecânico, colocar um relezinho lá no farol do carro do meu pai. Sou responsável pelo meu pai, pela minha mãe também, pela minha esposa, pelos meus filhos e por outras pessoas que não são familiares. Algumas pessoas que eu já acompanho há 18 anos, 20 anos, e eu sinto que eu sou responsável por ela. E eu devo ligar, devo visitar, devo ter comunhão, devo me relacionar. Irmãos, e você é responsável por algumas pessoas também. Diferentes tipos de responsabilidade, em diferentes tipos de medida, mas há uma série de pessoas que nós somos responsáveis também. Eu vejo, por exemplo, o meu irmão, houve uma época em que ele tinha, ao todo, ele deve ter tido, se for contar do começo até o fim, ele deve ter tido mais de 2.000 funcionários, carteira assinada.
Acho que todos que passaram, dá mais de 2.000 funcionários, inclusive. E durante todo o tempo ele não teve uma ação trabalhista. Acredita, Guilherme? Não teve uma ação trabalhista. Eu vejo um compromisso que ele tinha, uma responsabilidade, a preocupação que ele tinha de pagar o que era devido ao funcionário. E onde eu posso falar também assim da questão da lealdade. Nós vemos um nível de lealdade entre Ruth e Noemi que era uma coisa maravilhosa. Você se considera uma pessoa leal? Eu, pastor Jair, eu quero ser uma pessoa leal. Eu gostaria muito, assim, tipo de falar a línguas de 200 tipos de anjos diferentes, de lugares diferentes do céu. Mas, glória a Deus que isso aconteça, que eu profetize. Mas eu quero, queridos, agir com lealdade, com hombridade, com honestidade no dia a dia também. E isso eu considero muito relevante. E não adianta eu ser um pastor aqui cheio de dons espirituais, entre aspas, e não agir com lealdade com meu irmão no meu cotidiano. Nós vemos Ruth agindo com lealdade em relação a Noemi. Mas hoje, os vínculos existentes entre as pessoas estão cada vez mais frágeis. Eu uso, abuso e abandono. As pessoas usam as outras e assim, não têm um compromisso uns com os outros. E em alguma medida todos nós devemos ter um compromisso e uma lealdade uns com os outros. A lealdade, querido, é de mais diversas maneiras. Às vezes eu dou um exemplo, que você vê na tua casa, tem gente que junta as folhas ali, que caíram da árvore, e toca fogo, e nem se importa se a vizinha acabou de lavar roupa e está tudo secando no varal. A pessoa não está nem aí, bota fogo, fica tudo fedendo. Depois a pessoa não... Isso é deslealdade. É um vendedor que fez uma venda e o cliente foi em casa, pegou o cartão, voltou para a loja para só passar o cartão. Chegou na loja, o vendedor que fez a venda estava no horário de almoço, então o outro oportunista pega aquele orçamento ali de 3, 4 horas e fecha a venda e fica com a comissão. Lealdade que se vislumbra nos mais diversos relacionamentos. É o patrão que tem responsabilidades com o funcionário, que promete lhe pagar hora extra e depois não paga e deve pagar. Mas às vezes um funcionário também que está sendo pago para trabalhar, mas vai tomar um cafezinho lá na Copa, fica 300 minutos na Copa, precisando de sua mão de obra lá no posto. Ou às vezes vai fazer a limpeza no ambiente de trabalho, quando um pouquinho de desinfetante era o suficiente para limpar, joga 200 litros de desinfetante, sem nenhum tipo de dó ou preocupação com a empresa. Traz um monte de resma de papel para casa, saco de lixo, isso e aquilo, ele nem usa, pede, joga fora. Uma deslealdade. Jesus faria isso, queridos? Jesus agiria dessa maneira? Tive um irmão que ele foi chefe de um almoxerifado no órgão público durante um tempo, e o pessoal do almoxerifado, imagina uns 20 anos atrás isso, ele tinha muita liberdade para trazer um monte de coisa para cá, sem ser incomodado por ninguém, mas ele nunca trouxe uma caneta. Não trazia porque ele entendia que não era correto. E eu quero muito que nós sejamos cheios do Espírito Santo aqui dentro da igreja, mas eu quero, por outro lado, também que esse Espírito Santo que há em nós, nos motive a agir com lealdade nas nossas relações quando nós estivermos fora da igreja. Lealdade, inclusive no trânsito. Inclusive no trânsito também, quando você está dirigindo. Ruth permanece com Noemi, mesmo Noemi estando pobre de maré. E assim, interessante, quando você tem um amigo que é amigo seu, ainda que você fique pobre. Tem amigo, enquanto você está com dinheiro, ele é amigão seu. Acabou o seu dinheiro, vai embora. E já tem outros, por incrível que pareça, que só é amigo seu quando você está pobre. E depois que você fica bem de situação, ele se afasta de você. Como assim? Porque
Porque enquanto você está pedindo as coisas para ele, necessitando dele, ele se sente bem. Mas depois que você cresceu um pouquinho, a pessoa às vezes fica com inveja também. Tem isso. Às vezes se afasta. Mas eu tenho procurado em todas as minhas relações agir sem segundas intenções. Que nós sejamos amigos leais, independente do extrato bancário do seu amigo. Queridos, faça isso como um princípio da sua vida. Eu desejo muito que entre aqui pela porta de nossa igreja riquíssimos empresários e mendigos miseráveis também. E que nós possamos tratar com igual qualidade, com igual deferência o mendigo e o empresário. Que você não fique chaleirando o irmão que ganhou na Mega Sena e que agora está aqui na nossa igreja congregando. E que você não despreze a pessoa que está ali desempregada há 10 anos, que é feio, aleijado, cego de um olho, manco. Não, por favor, não faça isso. E por outro lado também, tem gente que faz o contrário. Às vezes chega um rico na igreja, a pessoa faz é olhar discriminando, que também não vai fazer isso também não. Receba bem a todas as pessoas, sejam cordiais com todo mundo. Eu vi uma frase esses dias que eu achei interessante, o jornalista tinha falado o seguinte: por exemplo, eu não tenho amigos negros, eu não tenho amigos brancos, meus amigos não têm cor, meus amigos são todos, eu sou daltônico, eu não consigo enxergar essas cores. Que você não trate ninguém melhor ou pior por causa de dinheiro que tem, ou de cor da pele, ou grau de instrução. Prosseguindo aqui, que o tempo está se passando. Noemi era uma pessoa esperta. Sabia da lei do levirato, onde um familiar do esposo dela poderia casar com Ruth, se quisesse, e trazer uma condição de vida melhor para Ruth. E ela tenta aproximar, então, em determinado momento, Ruth de Boaz, que era um familiar, para que esse familiar exercesse esse levirato aí em relação a Ruth. E aí ela dá alguns conselhos para Ruth. E o que acontece, diz o capítulo 3, versículo 5. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. E esse foi um conselho que mudou. Os conselhos que Noemi deu para Ruth foram importantíssimos para Ruth. Efetivamente aconteceu conforme Noemi instruiu. Foram conselhos que mudaram a vida de Ruth. E eu posso falar isso para os irmãos, que existem conselhos que valem mais do que dinheiro. Existem conselhos que mudam a vida do homem, que podem mudar a sua vida. Irmãos, mas tem um ditado que às vezes eu fico pensando quais que é verdade. Que conselho quem dá não precisa e que quem precisa não quer. Vocês já ouviram falar esse ditado? Irmãos, quantas pessoas têm extrema dificuldade de ouvir conselhos, de ouvir conselheiros? Você percebe claramente aqui, eu quero trazer esse ensino também, em que Ruth ouve os conselhos de Noemi e Noemi se torna uma conselheira para Ruth. Aí eu quero fazer uma pergunta. Você tem algum conselheiro? Quem são seus conselheiros? Você ouve conselhos de alguém? Quando você vai tomar decisões importantes, você pergunta para alguém mais experiente que você a respeito dessa decisão que você quer tomar? Sabe quem costuma ser os nossos conselheiros? Pai e mãe, é ou não é? Mas isso é tipo por comodismo, que está ali pertinho dentro de casa, né, na maioria das vezes. Mas, queridos, é importante que você busque conselhos em pessoas experientes, com pessoas inteligentes. Agora, você não vai pegar um conselho de serralheria com um pintor, nem vai pedir um conselho jurídico, digamos assim, para o médico, ou um conselho médico para um engenheiro. Que possamos buscar as pessoas que vão nos aconselhar na área que a gente está precisando ali de uma clareza, e que você possa se aconselhar também
com pessoas espirituais. É muito importante. Por exemplo, aqui, todo mundo aqui da nossa igreja, qualquer pessoa pode me procurar para pedir um conselho, para pedir uma orientação, tanto a mim como a pastora Daiane, como a minha mãe também. Mas, queridos, vou falar para vocês, pouquíssimas pessoas me procuram para pedir um conselho. Mais pessoas de fora do que propriamente as pessoas da igreja. E é importante que nós façamos, se não com o pastor Jair, mas com a pessoa que você confie também. Não que eu queira que vocês procurem a mim, não. Sim, ou mais ou menos. Mas o que eu quero é que vocês procurem alguém para vocês se aconselharem. Porque isso é a pessoa certa e isso é importante. Capítulo 3, versículo 6, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Ruth, capítulo 3, versículo 11, fala algumas características de Ruth. Presta atenção aqui, olha que mulher maravilhosa. Ouvia os conselhos da sogra, foi leal à sua sogra, né? Foi fiel à sua sogra. E olha aqui o que a Bíblia fala mais. Tudo quanto dissesse eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. A mulher chegou há pouco tempo ali e todo mundo estava sabendo que era uma mulher virtuosa. Fulana chegou aqui há pouco tempo. Todo mundo já sabe que ela não vale nada. Fulano chegou aqui há pouco tempo. Todo mundo já sabe que ele não presta. Não, Ruth chegou ali pouco tempo. Todo mundo já sabia que ela era uma pessoa correta. Olha a questão do caráter, a atitude, a reputação. 2:11. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Aquilo que ela estava fazendo pela sogra dela, estava contando a favor dela diante de Deus. Certamente, queridos. 2:7. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Olha aí, ó, o que falam dela. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Vemos aqui que ela era uma mulher trabalhadeira. Era uma mulher esperta, uma mulher dedicada. Acordou cedo para ir para o trabalho. Chegou lá cedo, antes dos outros. Enquanto os outros estavam ali conversando, contando lorota, ela estava trabalhando. Sentou só uma pouquinha hora ali para comer alguma coisa e já foi trabalhar. E eu falo para os irmãos que Deus não honra preguiçoso. Deus não honra preguiçoso. Tem muito preguiçoso que está fazendo campanha para ser abençoado e para ser próspero, mas Deus ele não vai contra a palavra dele, não. Querido, você tem que estudar. Trabalhar, ser esforçado. O teu trabalho é 8 horas que começa. Você não pode chegar lá 8:10 nunca. Você tem que chegar lá 15 para as 8, 10 para as 8. Meu pai está aqui do meu lado. Trabalhou na Infraero 10 anos, irmão Nilson. 10 anos. Sabe o que é 10 anos? Sabe quantas faltas ele teve em 10 anos? Nenhuma. Nenhuma. Sabe quantos atestados médicos ele apresentou para o chefe dele durante isso? Mas não pode contar não, deixa que eu estou contando. É que a senhora já sabe a história, que tem que ter toda uma dessa, você tem que fazer uma preparação. Sabe quantos atestados médicos ele apresentou em 10 anos? Nenhum. Ah, mas ele nunca ficou doente? Não, ele ia trabalhar doente. Esse era meu pai, é o jeito dele. Trabalhador, criou 8 filhos. Nunca passamos necessidade na nossa casa. Logo no comecinho teve as dificuldades típicas, mas meu pai trabalhava, quando chegou, veio como candango, né, do Nordeste para cá, trabalhava em 2 empregos, igual o Júlio, o pai do Cris, para poder não faltar nada na nossa casa. Irmãos, eu vou fazer uma oração para vocês aqui, por nós, para que nós sejamos trabalhadores, para que você, no teu local de trabalho, seja o mais trabalhador de lá. E isso vai glorificar o nome de Jesus. Eu vou falar outra coisa ainda. Você acha que essa pessoa trabalhadora, esperta, dedicada, ela fica por baixo no emprego onde ela vai trabalhar? Ah, não, ela cresce, ela se destaca. Ruth se destacou. Mulher leal, virtuosa, ouvia conselhos, trabalhadora, e com a sua postura galgou o respeito e a estima das pessoas ali ao seu redor.
Atos capítulo 2, versículo 47 diz o seguinte, que a igreja primitiva, a igreja em Atos, contava com a simpatia de todo o povo. As pessoas ao redor, mesmo os que não eram cristãos, gostavam deles, por causa das atitudes corretas do povo de Deus. Por causa que era um povo que agia corretamente. E é certo que quando nós agimos corretamente, as pessoas ao nosso redor vão respeitar você. Quando você age corretamente, quando você é um funcionário exemplar e tiver um culto lá no final de ano e você for orar e dar uma palavra, todo mundo vai ouvir, porque você é uma pessoa respeitada. Agora você fica falando piada imoral, todo lugar que você vai lá no seu ambiente de trabalho, age errado, dá nó cego, fica agindo errado. Aí você vai, vamos aqui, fulano é crente, eu vou fazer uma oração aqui, pessoal, não sei o quê. O pessoal pode até ouvir, que eles respeitam e tudo mais, mas não vai dar crédito nenhum. Senhor, eu quero agir corretamente onde eu estiver. E o que aconteceu ao final? Ela casou com Boaz, havia ainda um outro familiar que era mais próximo ainda, que tinha uma preferência ali para casar com ela, mas ele conversou ali com... Boaz conversou com esse concorrente aí, ele concordou em passar o direito dele ali na porta da cidade, que não era nem tanto na praça que eles faziam essas reuniões públicas, era na porta da cidade mesmo, era meio que o tribunal e tal, ali com a presença de 10 testemunhas experientes, e aí então ele casou com Ruth. Olha essa história que bonita, de uma mulher, uma família que teve que lidar com a morte de 3 familiares, que teve que lidar com escassez, que teve que lidar com viagens, se mudar de um lugar para outro, andar com os móveis na cabeça, os cacos na cabeça. É ruim, não é, queridos? Tem que se mudar. Mas, ao final, eles foram vitoriosíssimos. Foram vitoriosos. Irmão, a tua vida tu enfrenta a luta, enfrenta a crise. Mas em meio à crise a gente cresce, a gente se aproxima do Senhor. Nós tomamos... essa crise nos aproxima do Senhor. Eu queria que você cresce. Eu quero que você creia que Deus quer te levar para novos patamares. Eu quero que você creia que Deus quer te levar além, mais longe. E que você possa também, queridos, assumir a postura correta no seu cotidiano. Eu quero muito que todos aqui sejam tão cheios do Espírito Santo que isso repercute no seu dia a dia, do lado de fora, em todas as suas relações. E eu creio que é uma consequência natural da obediência aos princípios do Senhor, a prosperidade. Eu posso orar para Deus te prosperar? Beleza. Mas, por outro lado, eu posso orar para que esses princípios da palavra sejam, então, embutidos no teu coração e uma consequência natural, onde você estiver, vai ser você avançar, você progredir, as suas fronteiras serem alargadas. Amém, queridos? Podemos orar?